Olá, boa noite, dona Nana, chegando por aqui, boa noite, mais uma live, ó, que legal, bem-vindos, bem-vindas. Nossa convidada já está a postos, aguardando um pouquinho, daqui a pouco está por aqui também. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas, quem está chegando por aqui, Francinaldo, dona Nana. Hoje a gente vai falar com a Kelly Mafford, da Secretaria-Geral da Presidência da República, sobre o diálogo do governo federal com as organizações da sociedade civil. Tem uma pauta bacana aí para a gente conversar com ela. E daqui a pouco ela está por aqui. Me avisou que já estava se posicionando para chegar por aqui. Hoje também tem resultado do sorteio do livro Projetos Sociais, um infinito campo de possibilidades. Então daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho tem o resultado do sorteio de 2 exemplares. Então são 2 exemplares, tá bom? Quem se inscreveu, tá rolando o sorteio agora. O Tiano aqui da minha equipe tá fazendo agora, rodando aqui no aplicativo. Então você que não se inscreveu ainda para ganhar o livro, se inscreve agora. E dá tempo, vá. Se inscreva lá no card, marque aí os 5 amigos. E daqui a uns 10 minutinhos ele vai rodar o programa e vai sair o resultado do sorteio do livro. São 2 oportunidades, então são 2 ou 2 ganhadoras, enfim. Então são 2 pessoas que vão ser contempladas com o sorteio do livro, tá bem? Então é isso. Daqui a pouquinho, então, o resultado do sorteio. Também a gente vai falar das texto novo do Oscar Legal que a gente está lançando hoje. A gente vai falar também das lives de setembro. Outubro já tem texto, já tem livro, mais promoção de livro, lançamento por aqui. Então tudo isso vai acontecer aqui no Oscar Legal em breve. Então já tem aqui a Ana Kátia dizendo que quer o livro. Enfim, vamos ver. Participa aí. Se não participou, dá tempo ainda porque daqui a uns 10 minutinhos, então, eu acredito que o aplicativo vai rodar e a gente vai ter o resultado do sorteio. Então, quem tiver interessado ainda, tiver interessado em participar do sorteio do livro, dá tempo ainda, rapidinho, tá bom? Vai lá que ainda dá certo. Então, só esperar agora, vamos ver aqui a nossa convidada se chega por aqui. Kelly Mafford. Alô, Kelly! Já estamos por aqui no seu aguardo. Vamos ver se ela já se posicionou. Opa! Chegando por aqui nossa convidada. Deixa eu já convidá-la por aqui. Vamos lá. Prontinho. Bom, então a gente já esperando por aqui, todo mundo dizendo aqui que quer ganhar o livro. Com certeza dá tempo ainda, mais 5 minutinhos para vocês aí, que daqui a pouco vai rodar o aplicativo. Oi, Kelly. Kelly está se posicionando aí, está se avistando. A tela do celular, inclusive, a câmera do celular está ali filmando um equipamento. Enfim, estamos vendo. E ela está chegando por aqui. Oi, Kelly. Olá, Boa tarde. boa tarde, tudo bem? Tudo bem, querida? Que bom você por aqui. Que honra grande poder conversar contigo, tá bom? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço muito a participação. Você me escuta bem? Estou te escutando bem. E você me ouve bem? Sim, te ouço bem. Ótimo. Estamos conectados, então. Vamos conversar um pouquinho desse novo momento aí, desse novo momento político que a gente está vivendo. Eu acho super importante trazer esse posicionamento, esse olhar, essa visão aqui para conversar com o nosso público. Fico muito lisonjeado, mesmo honrado com a sua presença aqui, tá bom? E queria, como é tradição aqui na nossa live, eu não apresento nossos convidados ou convidadas, né? Eu digo quem são, eu digo qual é o tema, e toco a bola e passo a bola de volta. Então, como é de tradição, quem é Kelly Mafford? Se apresenta aí para o nosso público, fala aí com o pessoal, a bola está contigo. Ah, tá bem. Então, agradeço muito o seu convite, né, de toda a sua equipe e também por essas pessoas que estão nos ouvindo, né, e nos assistindo. Então, meu nome é Kelly Maforte, eu sou secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas aqui da Secretaria-Geral da Presidência. Falo aqui do Palácio do Planalto,
onde nós recebemos, né, com muito prazer todas as demandas sociais de todos os segmentos da sociedade que nos procuram, seja para poder atender pautas imediatas, ajudar no monitoramento dessas pautas junto a outros ministérios e também avançar nessa pauta que é tão importante, que é das parcerias, que é algo fundamental que também está aqui na nossa Secretaria de Diálogos Sociais. Eu sou pedagoga de formação, tenho mestrado e doutorado em ciências sociais, também tenho origem na agricultura familiar e estou à disposição, né, aqui para a gente poder dialogar um pouco sobre esse nosso trabalho. Kelly, quero pedir logo desculpa, acho que é por conta do sotaque também, eu te chamei de Kelly Maffort, e é Maffort, então vamos, né, vamos deixar aí para não errar o nome, não pode se errar o nome das pessoas, pelo amor de Deus. A tradição aí, né, diz que não se pode desprezar o nome e o sobrenome das pessoas. Perdão, foi aí um deslize. Mas vamos lá, eu queria que você falasse um pouquinho, hoje que você está numa função muito interessante, muito importante, né, na Secretaria-Geral da Presidência da República. Então fala pra gente, né, a responsabilidade da Secretaria, né, de uma maneira geral, resumidamente, porque são muitas, né, mas no que tange a essa relação, nessa interface com as organizações, e a responsabilidade dessa coordenação que você exerce, de política, do sistema de participação social, enfim, fala pra gente um pouquinho disso. Olha, a Secretaria-Geral da Presidência, ela já vem de uma trajetória, especialmente nos governos, né, tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma, ela já tem uma atribuição que é justamente essa de ampliar a participação social, dialogar com a sociedade, desenvolver um papel de trazer a sociedade como protagonista e fazer, né, esse trabalho de intermediação na esplanada, né, como um todo, nos ministérios. Então, essa já é uma competência, digamos, né, nata da Secretaria-Geral da Presidência nos nossos governos. No entanto, né, por tudo que nós passamos no Brasil, né, no período recente, seja em relação ao impeachment da presidenta Dilma, seja em relação a todos esses anos mais duros que nós tivemos com o governo anterior, que cerceou a participação social, restringiu esses canais. Então, para este governo Lula III, há uma missão ainda maior, né, que é da gente conseguir, de fato, ampliar os canais de participação social. Então, a nossa tarefa, né, aqui na Secretaria-Geral da Presidência, ela passa, né, por a gente garantir, restituir os canais de participação social. Então, foi algo muito importante que logo no início do governo nós tivemos importantes iniciativas de retomar os conselhos de direitos, né? Esses que foram, assim, praticamente extintos, né? A maior parte no governo passado. Queria destacar aqui, por exemplo, o CONSEA, né? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que é algo tão importante, né, para que a gente possa avançar em cima desse problema que a gente tem, que é a volta da fome e também uma má nutrição por parte da população brasileira. Então, ter esses conselhos é algo fundamental. Então, a primeira medida nossa foi restituir o povo na sua participação social e nos conselhos de direitos, né, com participação de governo e sociedade. Além disso, a gente também está retomando a realização das conferências. Nós fizemos a primeira desse ano, e que bom que foi a Conferência Nacional da Saúde, né? E a gente faz isso com muita satisfação, né? Porque a Conferência Nacional da Saúde é quase uma resposta a tudo que a gente viveu na pandemia, né? Tantas perdas que nós tivemos. Além disso, nós estamos também implantando dois decretos muito importantes que foram assinados pelo presidente Lula logo no início do seu governo, que é o decreto que criou o Conselho de Participação Social, que é um conselho de 100%, né, de participação da sociedade, é um pouco diferente dos outros governos, né, que sempre é governo e sociedade paritário. O Conselho de Participação Social é 100% da sociedade civil e tem o presidente Lula, né, como presidente desse conselho, e ele ajuda também no assessoramento ao presidente nesses temas que são temas assim tão importantes, né, em relação
a essa complexidade, né, que significa a organização popular, territorial, a força dos movimentos sociais, as demandas, né? E outro decreto que foi também assinado e instituído pelo presidente Lula, ele criou o Sistema Interministerial de Participação Social e Diversidade. Então, essa é uma inovação, sabe, assim, para este governo, porque nós temos em cada um dos ministérios, existe um ou mais assessores de participação social e diversidade que tem a tarefa de acolher essas demandas, dar o tratamento devido nas diferentes secretarias dentro daquele ministério, né? E ajudar para que efetivamente a gente consiga resolver tantos problemas, né, que nós temos, né, seja em nível nacional, mas também no âmbito dos estados e municípios, né? Então, eu queria fazer um pouco esse destaque. Nós aqui da Secretaria de Diálogos Sociais, a gente se ocupa, né, basicamente, do tema, né, do atendimento a essas demandas sociais. Uma parte dessas demandas se transforma em mesa de diálogo, como, por exemplo, agora, né, a gente instituiu uma mesa de diálogo sobre o tema da mineração, né, então tentando, né, enfim, dialogar para que a gente possa mitigar, né, contradições relacionadas a esse tema. A gente tem o enorme desafio do diálogo interreligioso, né, que é um tema também que, enfim, está nos atravessando. Aqui na Secretaria de Diálogos, a gente também tem a missão de tratar a questão da articulação das políticas públicas, especialmente políticas públicas de caráter associativo, né, para que a gente possa ampliar a participação social no Minha Casa Minha Vida, no Bolsa Família, né, enfim, tantas políticas boas que os nossos governos entregam, mas elas têm que ser acompanhadas de participação social, para que elas, inclusive, elas tenham uma perenidade, né? E, por fim, o tema que a gente também se ocupa aqui na Secretaria de Diálogos é a questão das parcerias, né? E aí a gente tem toda a agenda, né, do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é algo muito importante, né, assim, construído pela sociedade civil brasileira, e que, infelizmente, os seus mecanismos foram abandonados no último período, né? Então a gente está retomando para colocar essa agenda à disposição, essa estratégia à disposição da sociedade brasileira para que a gente consiga, de fato, avançar para que os movimentos, né, a sociedade, seja parceira, né, do governo. Muito bacana. Kelly, essa introdução, já praticamente eu posso fechar a tampa e terminar a live, porque você já deu aí um panorama super bacana do papel da secretaria, enfim, deixou, na verdade, todos os links, né? Não é para terminar, é só uma brincadeira, mas deixou muitos links das questões que eu anotei aqui, de algumas perguntas que já estão aparecendo aqui no nosso chat, enfim, está bem movimentado. Mas eu queria, antes de seguir aí, até para você dar uma respiradinha, queria cumprimentar o pessoal que está chegando por aí, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, tá bem? Né? Queria dizer para todo mundo que o dedo não vai cair se der um like, tá bom? Que a gente gosta do like, é importante também. O dedo não cai, é porque surgiu aí uma fake news que o dedo podia cair se o pessoal desse like. Olha, todos os dedos continuam na mão, tudo direitinho, então não tenham pena, tá bom? Deem like à vontade. Vamos fazer esses algoritmos trabalhar pra gente um pouquinho e não só a gente trabalhar para eles, né não? Então apoia aí o nosso trabalho, tá certo? E vamos ouvir aqui que a gente vai conversar com a Kelly. Então o pessoal do projeto Prato Patas, a Shelley, a Dilson Mantovani, o Edbinho, compositor aqui da Bahia, o pessoal da ONG NEAC, o Luiz Orione, e o pessoal aí da sua equipe, a Aldiza, o Igor, o Fé, todo mundo que está por aí. Eu sei que você tem uma grande equipe de apoio, pessoas queridas, né, também, muito competentes, muito comprometidas com esse diálogo. Então a todos, um abraço, um beijo. Aliás, amanhã tem um diálogo com a Secretaria-Geral da Presidência da República aqui em Salvador. Então todo mundo, reforçando aí o convite, todo mundo vai estar lá amanhã. A Kelly acho que não vai estar, mas a equipe dela vai estar aqui também, né? O pessoal tem feito esse diálogo também, né, ampliado, se deslocando para os eventos e para onde as pessoas estão, para ampliar esse diálogo, que eu já parabenizo e reconheço desde já aí nas pessoas que estão aí na sua equipe também, Kelly. Então, voltando aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você já deu aí esse panorama geral. A secretaria, né, está estruturada, você tinha me passado isso um pouquinho em 4 setores, né, em 4 coordenações, enfim, não sei exatamente, explica até isso um pouquinho para a gente, e que trabalham justamente nessa necessidade de ampliação da participação social, né?
já, você já disse desse cenário de desestruturação, você já trouxe aí alguns exemplos, né, do Conselho, enfim. Mas fala pra gente um pouquinho dessa estruturação da secretaria e desse trabalho que já vem sendo feito aí da ampla participação. Olha, eu até agradeço, viu, a oportunidade da gente explicar um pouco melhor a estrutura da Secretaria-Geral da Presidência, porque ela precisa estar à disposição mesmo, né, de toda a população, mas especialmente das organizações da sociedade civil, né, e dos movimentos, né, enfim, todos os segmentos aí sociais. Essa estrutura da Secretaria-Geral da Presidência, ela está assentada em 4 secretarias nacionais, né? Então, essa nossa aqui, que eu estou à frente, coordenando, né? E está aqui o nosso pessoal da nossa equipe também participando. Um grande abraço, né? Para toda a companheirada que está aí junto, né? Acompanhando também aqui da nossa equipe. Então, essa nossa secretaria é a de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas. Essa é a Secretaria 1. Aí nós temos a Secretaria 2, que é a Secretaria Nacional de Participação Social. O secretário chama-se Renato Simões. Essa Secretaria de Participação Social, ela se ocupa, né, de uma articulação dessas agendas de conselhos, a retomada das conferências. Ela também se ocupa, né, dos temas ligados ao enorme desafio que a gente tem pela frente, que é de construir um orçamento participativo, né? Então, essa, digamos, é um empenho, né, de campanha do nosso presidente Lula, né? Diz, olha, vamos fazer um orçamento participativo em nível nacional. Nós nunca fizemos isso, né? Mas nós tivemos agora um ótimo exercício que foi o Plano PPA. Plurianual Participativo, né? O nosso PPA, né? Já apelidamos assim essa sigla, né? E o Plano Plurianual Participativo, ele foi uma grande mobilização, né, que contou aí com 27 plenárias em todo o país e também com uma plataforma, que é a plataforma Brasil Participativo, na qual nós tivemos muitas interações, né, foram cerca de 5 milhões de acessos a essa plataforma do Brasil Participativo, e que ali a gente disse, né, o que Brasil que a gente quer, as propostas, né, que a gente fez, né, as propostas que a gente se engajou, que a gente votou, e aí, enfim, saiu a lista, né, das mais votadas, e o PPA participativo, agora, inclusive, nós estamos às vésperas, né, de entregar para os representantes do Congresso Brasileiro o que significou a participação da sociedade no plano plurianual. E esse é o PPA participativo, né? Então, nós vamos entregar para os representantes do Congresso Brasileiro e queremos, né, que isso, de fato, faça parte do PPA oficial, né? Então, essa secretaria, ela ajuda, né, enfim, a cuidar dessa parte também da educação popular. Então, isso tudo está ali na Secretaria de Participação Social, Secretaria Nacional de Participação Social. Aí nós temos uma outra secretaria, que é a de Juventude, que é comandada pelo Ronald Sorriso, né? Um companheiro, né, que ajuda a implementar as políticas de juventude. Nós temos programas como o Juventude Negra Viva, né? Temos programas, né, como ampliar a participação social em relação aos jovens, né, que estão cadastrados no ID Jovem, né? Jovens que estão cadastrados no CAD Único. Então, toda a política de juventude passa pela Secretaria Nacional de Juventude. E nós temos uma quarta secretaria, que é a de Relações Político-Sociais. Essa é uma secretaria que se ocupa de atender essas demandas sociais, o tratamento com os movimentos, antes e durante e depois da agenda do presidente Lula. Então, essa secretaria, que é coordenada pelo secretário Wagner Caetano, ele tem a responsabilidade, né, de ir antes. O Lula vai em Salvador, Bahia, então vai o pessoal antes, acolhe essas demandas, né, vê os pontos que nós precisamos encaminhar dentro da esplanada com outros ministérios, né, faz esse tratamento, né, recolhe as cartinhas para o Lula, né, todos os presentes, dá os retornos, né, então essa é a Secretaria de Relações Políticas Sociais. E, além disso, a gente tem alguns colegiados, né? Que é o CONSEA, né? Que é esse assessoramento direto ao presidente sobre o tema da soberania e segurança alimentar e nutricional. A gente tem o CONJUVE, que é o Conselho Nacional da Juventude.
A gente também tem o Confoco, que é o Confoco, inclusive, aquele conselho que nós não conseguimos dar posse a esse conselho, né? Nós fomos interrompidos pelo processo dos governos anteriores, mas esse é o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração. Nós estamos, assim, às vésperas também de colocar para a sociedade esse decreto de criação do Confoco. Aí nós vamos abrir chamamento para a participação da sociedade. E, além disso, a gente tem a comissão das ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que tem uma secretaria executiva também, que está aqui na Secretaria-Geral da Presidência, um conselho interministerial relacionado à política, né, dos catadores e catadoras, né, que é um programa também vinculado à Secretaria-Geral da Presidência. Então, né, de maneira geral, né, aí nós temos o Senapo, que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né, que faz parte da política dessa temática, né, que nós temos aqui também, abrigamos a nossa secretaria. Então, são colegiados e 4 secretarias. Essa é a responsabilidade da Secretaria-Geral da Presidência. Muito interessante, né? Demonstra de fato essa porosidade, digamos assim, do diálogo, da possibilidade de ter voz, né? De reverberar a voz da sociedade civil diretamente com a Secretaria-Geral da Presidência, além dessa linha de que nos ministérios também tenham pessoas que transversalizem essas questões internamente nos ministérios e tudo. Muito bacana, e eu, né, cumprimento aí também por essa postura e por essa opção política mesmo, né, do governo Lula 3, especialmente, né, como você destaca, por conta de todo o desmonte, de tudo que foi colocado. A Candice Araújo, querida Candice, um beijo. Está aqui já perguntando sobre o Confoco Nacional. O Confoco Nacional é um ponto muito importante desta pauta, nem vou adiantá-lo ainda, porque vem aí bastante questões. Eu queria aproveitar, Kelly, para cumprimentar o pessoal que está chegando aqui. Tem aqui a Carolina Corrêa, que é a Soraya Luiza, da FTTL Bahia, o Sérgio aqui da plataforma Miroski DF está também pleiteando aí o Confoco Nacional. Nós temos aqui também a Karine Rocha, que é a presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor aqui da OAB Bahia, e o André Carvalho, que é da Comissão de Direito do Terceiro Setor Nacional, estão por aqui também. Então, a todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A Cláudia Botelho está aqui, tá já dizendo que gostaria de participar do Confoco. Enfim, então tem muita gente aí falando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Não esqueça de deixar o like, tá bom? Não, cai o dedo, tenho certeza disso. E daqui a pouco, cara, a gente vai dar aqui o resultado do sorteio do livro Projetos Sociais no Infinito Campo de Possibilidades. São 2 exemplares que a gente sorteou. Eu já estou aqui ruindo os dedos, porque sabe o que acontece, Kelly? O Tiano me dizia antes, eu fazia o sorteio antes um pouquinho, me contava, eu chegava no começo do programa e já saía contando, estragava a surpresa. Agora ele só me manda no finalzinho, e daí eu fico aqui ruindo os dedos, porque a live está acabando, não chega o resultado, mas, gente, está saindo, o aplicativo está rodando, daqui a pouquinho a gente já tem o resultado. Então dá tempo, se você não está participando ainda, vá lá no card da promoção, se inscreve, são 2 exemplares, dá tempo ainda, quem sabe você se inscreve agora, o aplicativo já pega o seu nome e você já ganha o livro. Enfim, então vamos lá, daqui a pouco também eu vou anunciar as lives de setembro, e o texto novo do Oscar Legal que a gente está lançando hoje também. Então, muita novidade, muita coisa por aqui hoje, além dessa live sensacional aqui com a Kelly, que está trazendo várias questões super importantes aqui para a gente. Kelly, você já deu aqui um panorama mais geral, aqui, digamos assim, e já também deixou o link para o nosso papo aqui, que a turma sempre espera, por conta das nossas lives, são muito voltadas a esse diálogo com a organização da sociedade civil, né, especialmente pensando nesse país continental, em tantas pequenas iniciativas e tão importantes iniciativas por esse Brasil inteiro. Né? Aqui, por exemplo, chegou aqui agora a Cecília, lá de Samaritano, São Francisco de Assis, de São Paulo. Então você está por aí, diz aí de onde você está falando, diz qual é a entidade que a gente vai identificar por aqui. Então muita gente do Brasil inteiro, né? E o que a gente
queria falar mais do que o Confoco só, a gente vai falar do Confoco, é da agenda do marco regulatório, do Mirosk, do marco regulatório, né, da retomada dessa estratégia, dessa agenda, enfim. Sei que tem um grupo de trabalho, né, eu dialoguei com a Secretaria também da Presidência sobre o regulamento federal, vai ser feita uma consulta pública, enfim, como é que está essa questão dessa agenda, né, como é que está essa questão da revisão. A gente, no Oscar Legal, lá no Instituto, a gente, inspirado inclusive no que acontecia na época do governo de implementação do Mirosk, né, que se tinha um levantamento, por exemplo, dos regulamentos, nós seguimos fazendo aquele trabalho, né, hoje ele não está, né, depois que caiu, que não se deu mais importância a essa agenda, a gente seguiu fazendo. Hoje nós temos um levantamento de 650 municípios com o regulamento do Mirosk, está tudo lá no nosso site para baixar gratuitamente, para consulta, né, além dos estaduais, o Acre, aqui chegou alguém aqui do Acre, acabando de destacar o Acre, foi o último, né, regulamento estadual, o 20º. Então, está tudo lá no nosso site também. Então, eu queria que você falasse para a gente, né, da estratégia do Mirosk sendo retomada e do grupo de trabalho de revisão do decreto, como é que está isso, o relatório. Então, atualiza a gente dessa informação. Ah, tá bem. Olha, a estratégia, né, do marco regulatório das organizações da sociedade civil, ela é uma construção a muitas mãos, né? E aí aqui eu já gostaria de agradecer a todo o empenho, né, de tantas OSCs, né, pelo país todo, né, tantos movimentos, né, tantos segmentos sociais que ajudaram a manter viva essa chama da Agenda Mirosk, né? Quando nós chegamos aqui no Palácio, né, para poder tomar conta, assumir as nossas tarefas, né, eu tive o prazer de convidar o diretor Igor Ferrer, né, para poder estar à frente da diretoria de parcerias. Ele já me deu notícias de que, olha, tem muito trabalho que nós vamos dar continuidade, secretária, né, porque nós vamos continuar um trabalho que nunca deixou de ser feito pela sociedade civil, né? E eu falei, me conte melhor sobre isso, né? E aí nós fomos passando isso para a nossa secretária executiva, para o nosso ministro, porque foi muito prazeroso a gente perceber o quanto que essa agenda nunca morreu por parte da sociedade civil, seja pela plataforma, mas também seja pela própria forma de engajamento que isso deu em diversos municípios, né, estados. Então, essa é uma agenda preciosa. Mas antes de dar a notícia, assim, né, digamos, das atualidades dela, fazer essa atualização geral aí para sua audiência, eu queria só, talvez, provocar aqui uma reflexão, né, sobre como que a gente precisa avançar, né, nas parcerias entre governo e sociedade, né, porque apesar de a gente ter, né, a participação social como uma prioridade, isso está sempre em todo o discurso, né, dos gestores, né, enfim, quem está nessa tarefa de governo, na prática, a gente ainda é muito conservador, né, na relação governo-sociedade, né? E a gente sabe que a sociedade, ela está na ponta, ela está efetivamente, né, com a mão na massa, né, lidando com os problemas sociais. E nós tivemos todo um período duro, né, de pandemia, que nos mostrou que se não fosse a sociedade civil, nós não teríamos conseguido, né, coletivamente alimentar tantas pessoas, né, exercer solidariedade, fazer, né, enfim, até o combate mesmo a tantas fake news, né? Eu acho que aquela primeira onda, né, de incentivar as pessoas, né, à vacinação, tudo isso teve as mãos da sociedade civil, né? Então, a sociedade civil é a que mais tem condição de enraizar e de territorializar as políticas públicas. No entanto, governos, né, acabam tendo uma concepção de chamar a sociedade civil só para executar a política pública e olhe lá, né? Então, a sociedade civil acaba não participando da concepção, da elaboração, do estabelecimento das regras e nem da escolha dos instrumentos. E aí a gente vai jogar para a sociedade civil uma carga que é acima das suas capacidades, pela própria natureza que nós temos, né, de organizações da sociedade civil. Nós temos, assim, todo um histórico, né? Se a gente for pensar assim, quem são as OSCs no Brasil? São milhares, né? Por quê?
porque são pequenas, né, OS que estão enraizadas, tem até as grandes também, mas elas estão sempre numa rede, né, multidisciplinar e também multiterritorial, né? Então, é muito importante a gente que está nessa tarefa de governo, de fato, prestar muito atenção sobre como que deve ser efetivamente uma parceria, né? E essa parceria, ela não pode ser só para executar uma política pública que eu, gestora, pensei da minha cabeça, eu faço um edital e eu chamo para vocês para poder executar. Tem que ser uma elaboração efetiva, né, para que a gente possa avançar nessas parcerias. Isso é um ideal, mas é um ideal que nós que estamos aqui temos que percorrer, mas vocês da sociedade civil têm que nos cobrar muito. Não pode deixar a gente descansar um minuto sobre isso, porque perseguir uma concepção de parceria efetiva é um grande desafio. Porque na hora do vamos ver, a gente vai para a zona de conforto. E isso acaba colocando, muitas vezes, as organizações da sociedade civil numa situação que muitas vezes elas executam o objeto, mas elas não conseguem, né, dispor de toda aquela comprovação, todos aqueles mecanismos para poder não serem criminalizadas. E hoje a gente tem um enorme desafio que é descriminalizar as organizações da sociedade, né? Seja pela questão política, né? E aí a gente está enfrentando mais uma CPI das ONGs, né? Que, enfim, tem que fiscalizar mesmo, mas talvez o mecanismo não é esse, né? De CPI e tal. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que enfrentar essa questão da criminalização e também não colocar aparatos por demais excessivos na responsabilidade das organizações. Então, dito isso, né, eu gostaria de atualizar aqui, nós fizemos um grupo técnico de trabalho, que foi esse grupo, foi uma das primeiras providências, né, aí do início do ano. Esse grupo, ele atuou, né, ele teve, enfim, o seu relatório final, ele já finalizou os seus trabalhos, né. Esse grupo técnico, ele produziu insumos para a gente poder reformular o decreto do Miroski. Nós temos um ótimo decreto do Miroski, né? Porque a lei de 2014, o decreto de 2016, nós temos um ótimo decreto. Mas a realidade andou mais rápido, né, do que estava lá escrito no decreto. Nós tivemos que revisitar, atualizar para melhorar. Esses insumos todos, eles foram sistematizados, né, com participação da sociedade, acolhendo todas as propostas, participação dos ministérios, e agora nós vamos colocar ele em consulta pública. Então, logo, logo, aguardem, vai estar sob consulta, para consulta pública, o decreto Miroski, né? E após esse processo de consulta pública, aí sim a gente vai encaminhar para assinatura do presidente Lula, né? O novo decreto Miroski, né? Além disso, a gente está numa parceria, é uma parceria muito importante com a AGU, que também está, enfim, em processo de elaboração, um novo manual Miroski, né? Porque a gente sabe que, enfim, o decreto, né, é um recurso extremamente potente, mas lá, né, no município, né, no estado, na ponta, a gente precisa de mecanismos, né, mecanismos facilitados, né? Então, o manual, ele vai reunir tudo, né? Ele vai reunir modelos, ele vai reunir as normas, né? Ele vai reunir, enfim, diretrizes, né, para que a gente possa estar avançando nisso, né, ali nas nossas localidades. E também, como previsto no próprio decreto, a gente tem, né, digamos aí, por missão também recriar, né? Recriar não, recriar e dar posse ao Confoco, né? Então, também estamos nesse processo de atualização do decreto do Confoco. Esse está no forno, viu? Assim, tanto a consulta como o decreto do Confoco está no forno e eu já estou sentindo o cheiro de bolo, bem gostoso. Então, daqui a pouco vocês podem contar que nós vamos poder saborear esses dois instrumentos muito importantes. Tanto a consulta pública, que em breve vai estar na rua, na plataforma Participa BR, né? Todo mundo vai poder acompanhar, e também o decreto do Confoco. E assim que o decreto do Confoco estiver na rua, a gente vai abrir o chamamento para a participação da sociedade.
Opa, agradecer aqui o Igor Ferrec, da Secretaria, queridão, colocou aqui um link, né, para o relatório do GT, então bacana demais, quem puder ter acesso, está aqui, então, o link no nosso chat. Mas eu vou voltar aqui esse ponto, só queria cumprimentar aí o pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, muito bacana, está movimentado aqui o chat, a live está ótima, então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos, só não deixa de dar o like, hein? O dedo não cai, já é comprovado isso, é fake news essa história de que cair. Então deixa o like aqui, vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho e não só apenas trabalhar para ele, tá bem? Queria aproveitar aqui, então, Kelly, para convidar o pessoal. Olha, os ganhadores do concurso já chegaram, hein? Então, quem agora não vai poder participar mais. De fato, agora é só o próximo. Já tem sorteio, vai ter lançamento de livro em outubro novamente, vai ter novo sorteio. Quem não participou, agora não participa mais. Daqui a pouco, este ano, não vou dar o resultado agora não. Vou, me policiar aqui, eu só vou dar o resultado no final. Tá bem? Então, queria convidar então o pessoal para as lives de setembro. Setembro também a gente vai estar muito bacana aqui. No dia 5 de setembro, a gente vai falar sobre clubes de futebol, associação ou SAF. Então a gente vai falar com o Irlan Simões, ele que é pesquisador, jornalista, um dos caras mais entendidos de futebol e enquanto fenômeno social e de SAF do Brasil e do mundo. Bem bacana, Irlan. Vai estar aqui no dia 5 de setembro. E no dia 19 de setembro, a gente vai falar sobre o voluntariado nas organizações da sociedade civil com a Silvia Nakash, ela que coordenou já a pesquisa sobre voluntariado em nível nacional e vai estar aqui falando um pouco desse tema pra gente. Então, em setembro, mais duas lives super bacanas. No dia 5, a gente fala sobre clube de futebol e no dia 19, sobre voluntariado. Então é isso, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos seguir aqui com a Kelly, que eu queria retomar, então, alguns pontos muito interessantes. Uma retomada da estratégia do Miroski, acho sensacional. E daí eu queria linkar com duas falas aqui, uma do Álvaro Mendes, parceirão querido lá do Acre, da plataforma Miroski Acre, que fez um trabalho muito interessante, né, de mobilização por lá e que deu no decreto estadual e tudo. E eles agora estão no forno também com o Confoco estadual, né, para sair. Eu fiz uma assessoria lá com o pessoal da plataforma Miroski do Acre, está muito bacana. E uma instituição aqui, acho que é MEAC do Rio de Janeiro, pedindo ajuda para que o Miroski, efetivamente, né, que haja um regulamento do marco regulatório no estado do Rio de Janeiro e que as ONGs precisam desse regulamento e tal. Como é que é, então, né, claro, a Secretaria de vocês cuida do nível nacional, né, é federal, a história, mas como é que isso faz com que, né, a ideia de que se possa irradiar ou que a Secretaria tem algum nível de assessoria técnica para os estados, enfim, como é que funciona isso, se é que funciona, como é que está essa relação para a gente já poder fazer esse link aí com o que está acontecendo nos estados e também nos municípios, por que não? Olha, como tem bastante gente aqui também da nossa equipe, até já pediria para o pessoal escrever aí no chat o nosso correio eletrônico aqui da Secretaria de Diálogos Sociais. Se você quiser conversar com a gente sobre demandas, né, sociais de uma maneira geral, mas também especificamente sobre o tema das parcerias, pode escrever, né, para a gente vai dar retorno, né, entre em contato. Uma das nossas missões é justamente essa, né, de poder dar esse suporte para que a gente possa avançar na agenda Miroski nos estados, né? Obviamente que a nossa prioridade é criar os mecanismos, né, disso em nível nacional. Estamos aí com um enorme desafio dessa retomada, né, do Confoco em nível nacional, mas além disso a gente tem toda essa disponibilidade de poder também atender essas demandas nos estados, né? Se a gente não tiver condições de ir, a gente pode fazer reuniões remotas, né? A gente faz uma ligação, enfim. Tanto o time do Igor Ferrer, né, que é o nosso diretor de parcerias, né, está à disposição, como também da Aldisa Soares. A Aldisa, ela é a nossa secretária executiva do Confoco, né? Então, ela está desde, né, do início do ano trabalhando nessa agenda, está bem dedicada para que a gente possa retomar o Confoco. E a gente já tem dado orientação também para a recriação e acompanhamento, monitoramento dos confocos nos estados, porque nós tivemos estados, né, e que até se adiantaram, né, ao Confoco Nacional e já tem os confocos em alguns estados, né?
Então, essa aprendizagem dos confocos nesses estados, ela foi para nós assim primorosa, porque foi assim, digamos, um celeiro, né, de ideias, né, mas também aprendizados, né, sobre talvez caminhos que nós teríamos que potencializar, alguns que talvez não valesse a pena, né? Então, essa prática dos estados, ela foi muito importante para nos orientar. A gente sabe que a agenda Miroski, né, não é uma coisa assim tão simples, né, das pessoas entenderem, conhecerem, né, e poder também a gente conseguir avançar nisso com os governos locais, os governos dos estados, né? Mas é muito importante que a gente vá criando essa agenda, abrindo espaços, né? Então, um canal para isso também é a formação e a capacitação, né? Que às vezes fala agenda Miroski, mas pode ser que tenha gente na sociedade que não conheça organizações e mesmo gestores, né? Então, também uma outra possibilidade da gente poder avançar é avançar na formação. Infelizmente, hoje a gente não dispõe, né, enfim, de orçamento, né, muito grande para a gente poder avançar nas capacitações como a gente gostaria. Mas muita coisa a gente tem conseguido fazer, né, até em parcerias também com a sociedade civil. Queria dar conhecimento também aqui para vocês que a gente tem uma iniciativa que a gente está implantando, né, em eventos, né, atividades, que é o Quiosque Miroski, né? É um quiosque, né, enfim, muito simples, mas que junto com o nosso pessoal, né, tanto o time aí da Aldisa, o time do Igor, né, nossa turma aqui da Parcerias e do Secretaria Executiva do Confoco, a gente vai até os eventos para poder fazer atendimentos, né? Mostrar, né, o que é essa legislação, o decreto, o trabalho do GTT que culminou nesse relatório, né, que o Igor colocou aqui o link, né? E também explicar, né, um pouco, fazer essa atualização, né, sobre esses mecanismos que a gente quer colocar à disposição da sociedade, né? Então, o Quiosque Miroski tem sido um sucesso de atendimento, né? E a gente, enfim, nos convidem que a gente vai, a gente se organiza assim, e aí eu já vi que o pessoal aqui colocou o nosso e-mail, então estamos à disposição para poder fazer contatos e atender aí as necessidades de vocês. Acho que você está mutado. Acontece, ao vivo é isso aí. Eu queria dizer que conheço a experiência, estive no evento da ABCR, no Festival ABCR, com o Quiosque Miroski, muito interessante. Mais uma vez, parabenizo, porque é o poder público indo, né, onde as organizações estão circulando, no espaço de discussão das organizações. Então, acho fundamental essa postura e essa capacidade de ir, de conversar, de dialogar com as organizações e trazer, né, como eu disse, porosidade, de poder ouvir e de trazer as demandas sociais para dentro da sala, né, e de onde se discutem as políticas públicas. Acho super importante isso, né. Queria cumprimentar aí, aproveitar, Kelly, cumprimentar todo mundo que está chegando, o pessoal está aqui animadíssimo, o chat está bombando. Agradecer ao Igor por ter colocado aí os endereços de e-mail, então todo mundo aproveite, tá? A secretaria está aqui se mostrando aberta ao diálogo com as organizações, então aproveitem, né, anotem aqui os e-mails que estão aqui no chat, escrevam para a secretaria, demandem mesmo, porque o pessoal vai responder, né, a secretária está aqui se colocando com esse compromisso. Queria também retomar aqui, né, de novo agradecer a todo mundo que está por aqui chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Retomar, mais uma vez, convidar todo mundo para as lives de setembro. Então, dia 5 de setembro, a gente vai falar sobre clubes de futebol, associação ou SAF. Então, a gente vai estar com o Irlan Simões aqui no dia 5 de setembro. No dia 19 de setembro, a gente vai estar com a Silvia Nakashi falando sobre voluntariado nas organizações da sociedade civil. Então, duas lives muito bacanas também em setembro. E hoje, estamos lançando texto novo aqui pelo OSC Legal, está lá no nosso site já disponível, o
O texto chama Devoção e Trabalho, Impactos da Lei 14.647 de 2023 nas organizações religiosas. Essa é a lei que saiu agora recentemente e que proíbe o vínculo empregatício entre líderes religiosos e organizações religiosas. Então, essa lei tem causado aí bastante discussão e a Fernanda Cunha, querida Fernanda Cunha, bacharel em Direito e tal, que fez um trabalho belíssimo sobre relações de trabalho nas organizações de sociedade civil, dessa vez focou seu olhar sobre essa legislação e trouxe aí um texto novo para a gente, está lá no nosso site disponível, então acessem, curtam, comentem, disponibilizem, critiquem, mandem comentários, enfim, tudo isso que a gente gosta, é importante a gente debater e fortalecer o campo das organizações da sociedade civil, incluindo as organizações religiosas, que são atores super importantes aí nessa relação. Então, o Igor Ferrer está aqui falando das novidades também. A Silene, da Associação de Ação Social da Chapada Norte, Bahia, da Paz Jacobina. Tá todo mundo por aqui, então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Voltemos aqui, então. Queria falar, Kelly, então você falou então, sobre a estratégia Minóscula de uma maneira geral, e eu queria retomar um pouquinho aí sobre o Confoco, de fato, o Confoco Nacional, né? O Conselho Nacional de Fomento e Colaboração. Então fala um pouquinho desse mecanismo, desse instrumento super importante que é o Confoco. Eu tenho uma experiência bacana, porque eu acompanho aqui o Confoco da Bahia, sou colaborador, né, no Comitê de Normas, já fui conselheiro, né, originalmente fui conselheiro por algum tempo, hoje acompanho muito de perto, acompanho e dialogo muito próximo ao Conselho de BH, né, o Nil César, todo o pessoal de lá também, a gente tem dialogado muito. E aqui no OSC Legal, a gente tem feito lives constantemente sobre o marco regulatório em vários municípios, estados, enfim, experiências diversas sobre o marco regulatório. Então eu tenho acompanhado essas discussões em nível nacional, né, temos feito esse registro por aqui. Então eu queria que você falasse um pouco desse instrumento, que é o Confoco, para depois a gente falar como é que está, então, em nível nacional, que você já disse que o bolo está cheiroso, eu quero saber como está isso aí, como é que vai ser, tá bom? Para a gente poder também se preparar, quem eventualmente tem interesse, se preparar para essa seleção, enfim, não sei como é que vai ser exatamente. Fala aí um pouquinho para a gente como é que vai ser isso. Muito bem. Eu sempre costumo dizer que o Confoco, ele, enfim, tem uma novidade, né? Porque nós ainda não tivemos o Confoco em nível nacional, mas a necessidade da existência dele, esse já está posta há muito tempo, né? E não é só porque ele está previsto no decreto, né? E a gente precisa cumprir isso, né? Enfim, porque tem toda uma legislação, mas porque de fato ele é uma necessidade não é uma necessidade assim que a gente consegue, né, medir rapidamente, né, aos olhos nus, como outros conselhos, né, existentes, né, enfim, o conselho, né, das cidades, né, o conselho, né, de segurança alimentar e nutricional. Então eles quase já dizem no nome a que vieram. O nosso Confoco, a gente ainda precisa explicar muito sobre ele, né? Só que assim que a gente começa a explicar sobre o que é, né, o Conselho de Fomento e Colaboração, logo as pessoas se identificam e falam, nossa, precisamos mesmo, né, de um conselho que possa se dedicar a isso, né? Porque o Confoco, ele tem essa atribuição de ser quase um zelador do tema da parceria, que é algo tão importante, né, para a gente conseguir avançar. Ele, de fato, né, é esse espaço para a gente poder pensar, né, e universalizar também esse acesso ao fomento, né, pensando o quanto que isso, né, ele é potencializador, ele salva vidas, ele ajuda, né, numa atuação concreta e efetiva diante de tantas questões sociais que nós temos colocado no nosso país, né, e ele também é regido por esse princípio, que é o princípio da colaboração, né? E não é só colaboração governo-sociedade, é colaboração sociedade-sociedade, né? Porque o Confoco, ele ajuda numa concepção de redes, ele ajuda, né, numa concepção de colaboração entre as organizações da sociedade civil, para que elas possam ser fortalecidas, né? Então, de fato, né, a gente está muito ansioso, né, ansiosas, né, principalmente a nossa secretária executiva, a Aldisa, para que a gente possa colocar isso à disposição, né? Como que nós estamos prevendo, né? Nós vamos, então, ter, nesse decreto,
do Confoco é uma participação de governos, e a participação da sociedade civil a gente vai fazer através de chamamento, né, para a sociedade. Então, logo, né, que a gente conseguir, né, enfim, colocar o decreto à disposição, a gente vai abrir esse chamamento, né, através de edital. Então, fiquem aí ligados também, né, nós temos as redes sociais da Secretaria-Geral da Presidência, até pediria também para que, se alguém da nossa equipe puder colocar aqui à disposição, né, tem a página, o site, mas a Secretaria-Geral também está no Instagram, está no Twitter, né? Enfim, acho que são essas duas redes sociais aí fundamentais. Então, nos acompanhem também nas redes sociais, porque é uma maneira de você se informar sobre a abertura de chamamento, né, do edital de chamamento à sociedade para participar do Confoco, né? Então, esse processo, ele vai seguir, né, enfim, alguns critérios, né? E esses critérios vão estar, né, descritos no próprio edital de chamamento, e a gente, né, pretende aí ter uma boa adesão e participação da sociedade. A gente está com um chamamento aberto, que é o da Senapo, né, por exemplo. Até já queria aproveitar que a Comissão Nacional de Ecologia e Produção Orgânica, né? Essa é uma política que nasceu lá em 2012, com a Marcha das Margaridas, né? Então foi uma resposta do governo, né, à época, para a Marcha das Margaridas, e aí se estruturou essa política, a PENAPO, né, Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E aí nós temos duas instâncias de gestão, né, a SENAPO, que é a Comissão Governo e Sociedade, e a CIAPO, que é a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica, que é de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a coordenação, né? Então, esse chamamento, né, quem quiser ver assim, mais ou menos, né, como vai ser o do Confoco, entra lá no site da Secretaria-Geral, nas nossas redes sociais, procura lá o chamamento da Senapo. E vocês vão ver que mais ou menos, né, vai ser um pouco naquela linha, né, assim, um pouco de fazer o chamamento, estabelecer um prazo, né, e aí a partir disso a gente ir acolhendo essas, enfim, as inscrições, né, fazer um processo, né, de seleção a partir de critérios, e a gente conseguir dar posse ao nosso Confoco, né, esse anseio, né, tão necessário, e com isso a gente conseguir alavancar o processo de fomento e colaboração em nível nacional e também fortalecer os Confocos nos estados, que a gente sabe que tendo Confoco nacional é uma fortaleza muito grande para a gente poder fortalecer os Confocos existentes, mas também ajudar em relação àqueles estados que ainda não dispõem de Confocos, né? Então temos uma grande missão aí coletiva pela frente. Muito, muito, muito interessante. Fala um pouquinho para a gente, então, também. Você falou da parceria com a AGU, com a Advocacia Geral da União, para a elaboração do Manual Miroski. De fato, a lei exige, né, que seja elaborado um manual. O manual não é o decreto, né? Então, é um outro material, é uma outra linguagem. Você sabe, Kelly, isso me lembra quando eu tinha um projeto, né? Eu viajei pelo país inteiro falando sobre a legislação das organizações, sobre o Miroski e tal. E num desses projetos, eu tinha um recurso para fazer uma cartilha. Mas aí eu cheguei num determinado local e a liderança disse: esse tal desse Birosca, né, ele estava me recebendo lá, né, para dar essas aulas, para fazer isso, ele mobilizou muita gente, conseguiu um espaço e tal. Super, ele sabia que existia uma legislação estruturante chegando, que estava mudando tudo, mas ele não sabia nem direito o que era. Então, esse tal desse Birosca. Foi daí que eu me inspirei para fazer o cordel do Miroski, porque eu disse: olha, tem uma cartilha, né, de tal entidade, tem a cartilha da Presidência da República, da época e tudo. Ele não leu essas, né? Ele não sabe o que é, ele precisa de outra coisa. E aí a ideia foi fazer poesia. Então, diz: olha, eu vou chegar primeiro com a poesia, e depois que ele lê o cordel, que ele vê a nossa animação lá no. Aí ele vai ler a cartilha e tal e tal. Então, eu penso que o manual. Isso tudo para dizer para você que eu penso que o manual ele segue um pouco essa linha de raciocínio, ou seja, não é a legislação, não é a linguagem dura, não é isso. Precisa ser entendível para as pessoas também, precisa fazer muito sentido. Aqui a gente dialoga muito, Kelly, com pequenas organizações, eu costumo dizer, são grandes lideranças de pequenas organizações do país inteiro.
de todo o país. Aqui a gente dialoga com a gente aqui no nosso Legal, que vê aqui ao vivo, que vê depois, que manda mensagem, que estão nos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim, em todas as nossas redes sociais. E a dificuldade de entendimento da linguagem jurídica hermética e desses procedimentos e de toda essa burocracia é muito grande. Então, aqui é um apelo também, somando aí nessa corrente, de que esse manual saia, que tenha, sim, se eventualmente tiver um manual que tem que ter um caráter mais técnico, mais hard, que tenha outro também, mais lúdico até, que possa ser mais fácil e mais inteligível para essas lideranças que não têm tanta tamanha familiaridade com a linguagem jurídica, que não tem uma assessoria jurídica ali próxima. Enfim, os custos, né, de manutenção da organização, você conhece o campo, conhece o setor, sabe como são essas dificuldades, tem sensibilidade nesse sentido. Então, há um apelo aí para que isso aconteça. E queria que você falasse um pouquinho para a gente, um pouco mais, então, de como está essa discussão com a AGU para esse manual. Olha, a AGU tem sido uma importante parceira para a gente poder avançar na elaboração desse manual Miroski, né? Porque, veja, a agenda de parcerias, ela não está só aqui com a gente na Secretaria-Geral da Presidência, né? Então, essa agenda, ela é uma agenda, enfim, que interessa a sociedade, no âmbito do governo federal, interessa muito, né, a todos os ministérios, né, pensando, enfim, todo o processo de elaboração, né, mas também de parceria para a execução de políticas públicas. E ele também, enfim, tem uma parte muito importante, né, das parcerias, né, que ajuda também, enfim, né, nesse monitoramento das parcerias existentes, que está abrigada no Ministério da Gestão e Inovação, lá no MGI, né? E uma parte, né, também na AGU, que quer muito, né, enfim, todo o incentivo para que a gente possa avançar em parcerias boas, consolidadas, né, em que a União possa, de fato, né, ter a sociedade civil ombro a ombro aí, para poder atuar sobre problemas da nossa sociedade. Então, quando eu cheguei aqui, né, eu bebi dessa história, né, que é a história que vem da sociedade civil, né, da plataforma, né, Miroski, enfim. Mas, além disso, eu bebi no conhecimento de mulheres, né, muito potentes, que ajudaram também a colocar essa agenda Miroski, né, enfim, em pé, né, e lutaram muito para que a gente hoje conseguisse debruçar sobre uma caminhada que já foi trilhada, né? Então, a gente tem a parceria, né, na AGU, mas especialmente a Clarice Calisto, né, que tem nos ajudado, né, para avançar nesse manual Miroski, a Catiana, né, Bonafim, lá no MGI, que ajuda a zelar para essas parcerias, né, enfim, tem todo o empenho agora, né, para que a gente possa também fazer uma atualização junto com o IPEA do mapa das OSCs, né, e também, enfim, na esplanada como um todo, né? Mas também queria aqui trazer a memória da Laís, né? Que foi uma pessoa tão importante, né, na construção também de toda essa agenda. Então, todas essas mulheres, né, assim, elas ajudaram muito no âmbito da gestão, mas também na relação com o parlamento, a avançar nessa agenda, né? Então, hoje, a gente tem esse caminho da atualização, e de colocar, né, dar continuidade a isso, mas com certeza teve esse caminho trilhado anteriormente. Em relação especificamente ao manual, já são muitas as propostas, né, que estão sendo estruturadas, inclusive nesse chamado que você faz a nós, que é na linguagem, né? Então, a gente sabe que essa linguagem, né, enfim, muito técnica, dura, ela é necessária, mas muitas vezes ela afasta as pessoas, né? Então, para essa linguagem mais técnica e dura, a gente já vai ter o decreto, né? E tem a legislação. Então, nós queremos justamente o manual que ele possa construir pontes, que ele possa facilitar a compreensão para que, de fato, a gente possa proliferar essa agenda em todo o país, né? Então, essa vai ser justamente a função do manual. Além disso, o manual vai trazer exemplos, né, modelos, para que a gente não fique inventando a roda toda hora, né? Então é muito importante que na hora da gente, né, atuar sobre uma questão concreta, né, avançar numa parceria, a gente tenha um modelo concreto para que a gente não até não incorra, né, em erros excessivos, né? Então pegar esse conhecimento sistematizado vai ser algo que vai nos ajudar bastante, né? Nós queremos, enfim, logo após, né, que a gente
superar esse período todo, né, da consulta pública, desta formulação do decreto Mirós, que a gente vai colocar à disposição. E logo após, né, a gente conseguir, de fato, fazer a assinatura do decreto, aí a gente quer, na sequência, né, avançar no manual, porque aí o manual depende do decreto, e como ainda tem uma fase, que é a fase da consulta pública, no qual a gente vai acolher as sugestões, né, enfim, da sociedade, né, de quem quiser participar da consulta, a gente, na sequência, então, quer se esforçar para poder colocar o manual à disposição. Muito bacana, muito bom saber tantas novidades, tantas coisas boas, tantos avanços. E conte com a gente aqui do Oscar Legal para a gente poder divulgar também, mobilizar as pessoas para participar dessa. Já fazemos isso, né? Mas conte aí com o nosso compromisso, mais do que nunca, para mobilizar as organizações. A gente está aqui para fortalecer o campo das organizações da sociedade civil, e sendo essa uma iniciativa que prima por esse viés também, a gente é parceiro, né, mais do que nunca. Então, parabenizo aí por tantas iniciativas bacanas nesse sentido. Kelly, a gente está caminhando aqui para o final. Também eu costumo dizer que a live, quando é boa, a gente pisca o olho e ela vai terminando, ela acaba. E é isso mesmo, o chat está pegando fogo aqui, tem muita gente passando por aqui, muita gente bacana. O Igor está aqui colocando que cerca de 600 municípios. Igor, o índice já é 650 municípios que a gente já tem regulamentação própria, são mais de 650, alguns municípios têm 2, 3 regulamentos, porque vai mudando, vai ajustando. Então a gente tem mais de 700 regulamentos lá no nosso site, disponível para download, gratuito e consulta para qualquer pessoa. Hoje, 650 municípios, mais regulamentos federais, mais estaduais e tal, então a gente ultrapassa 700 legislações lá no nosso banco de dados, lá no nosso site, disponível gratuitamente, tá bem? Também quem perguntou aqui, a live fica gravada, gente, tá bom? Aqui no Instagram, e também sobe lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Então quem não viu agora, pode ver depois. O rapaz que lava o prato, assistindo aí a live, então ó, boa lavada de prato aí, né? Seja feliz, que legal, porque é isso, viu, cara? A gente faz as coisas e não sabe o alcance que vai ter. E um rapaz me disse outro dia que ele resolveu uma questão lá conjugal em casa, porque agora ele lavava o prato assistindo a live. Então ele resolveu o tempo, né? Ele pode até não assistir ao vivo, mas na hora que ele assiste, ele lava o prato, então aí acabou a briga. Então, ajudando também questões conjugais, além de contribuir para o campo social, enfim, seguimos dialogando. Para a gente fechar aqui, eu queria agradecer a todo mundo, mais uma vez, a todo mundo que está por aqui. Tem gente chegando ainda, todo mundo que passou por aqui, está por aqui, quem está vendo depois, quem está vendo agora. Tá bom? Convidar todo mundo para as lives de setembro. Então, dia 5 de setembro, a gente fala sobre clube de futebol, associação ou SAF. E a gente vai estar aqui com Irlan Simões, recebendo Irlan Simões para conversar aqui no dia 5 de setembro. No dia 19 de setembro, a gente vai receber a Silvia Nakashi e vamos falar sobre voluntariado nas organizações. A Silvia já coordenou pesquisa nacional sobre voluntariado, vai falar sobre esse cenário aqui pra gente, importantíssimo, tá bom? Então, dia 5, vamos falar sobre clube de futebol, e no dia 19 sobre voluntariado nas organizações. Tem texto novo também do Oscar Legal, hoje tem muita novidade, texto novo também, chamado Devoção e Trabalho, Impactos da Lei 14.647 de 2023 nas organizações religiosas. Está lá no nosso site também, disponível, saindo hoje. Tá bem? O texto da Fernanda Cunha. Um beijo, Fernanda. Obrigado pela parceria. Muito bacana o texto. E, por fim, Kelly, fique aqui que ainda tem mais uma pergunta para você, mas você participa aqui. Vou aqui, ó, projetos sociais, um infinito campo de possibilidades, de Nilza Rogéria Nunes e Kátia Edmundo tiveram aqui comigo no começo do mês para falar sobre o livro. E agora, o resultado do sorteio. São dois exemplares. Um vai sair para Luciane Santana, ela é do @coletivo FEPNES 2019, e a outra ganhadora, né, é Clarice da Silva. O arroba dela é Clar J. Silva. Eu acho que é do Rio de Janeiro, não tenho certeza. Enfim, mas a Luciane Santana, do coletivo FEPNES, e a Clarice da Silva são as contempladas. Já já a gente vai colocar o card lá aqui no nosso perfil. E
entrar em contato com o pessoal para passar endereço, tudo direitinho, e elas vão receber em casa gratuitamente, autografado pelas autoras, tá bem? Aqui sempre na nossa posição de dar acesso a essa informação, a esse conteúdo, disponibilizar o conteúdo. Então o livro está disponível para ser vendido, para ser adquirido no site da Mórula Editorial. Tá bom? Pessoal da Mórula aí, um grande abraço para vocês, a Nilza, a Kátia Edmundo, todo mundo, tá certo? E tem os dois exemplares que irão diretamente das autoras para as contempladas. Kelly, fechando então aqui a nossa live, queria que você falasse um pouquinho. A gente aqui, como eu disse, o nosso público muito, muito composto, né? A gente tem grandes nomes do setor sempre aqui, como tem hoje aqui, como tem sempre, mas nosso público tem muita gente de pequenas organizações desse país inteiro. Então, qual o recado, se você puder dar um recado para essa turma, e o que é que você diria para as pequenas organizações desse imenso país, de tantas organizações, de tantas iniciativas bacanas e comunitárias, sociais, enfim. Fala para esse povo aí. Eu queria dizer, para finalizar aqui, que a organização comunitária, a organização territorial, a organização de base, ela é a que mais nos ajuda a conhecer o Brasil. Então, uma parte importante que a gente tem que fazer aqui, estando no governo, é escutar muitas organizações, porque se a gente tiver essa capacidade de escutar, de abrir o espaço necessário para que elas possam participar da elaboração e da formulação, nós vamos acertar mais na formulação de políticas públicas e programas sociais efetivos. Porque com a sociedade a gente faz mais, faz melhor e faz mais rápido. Então, já queria deixar uma dica aqui para vocês. A gente está para lançar uma grande agenda de combate à fome, né, que, enfim, vai ser lançada nos próximos dias pelo presidente Lula. E essa agenda, ela vai mobilizar, ela vai, enfim, convidar, né, várias organizações de caráter comunitário, né, de caráter associativo, essas organizações que estão na ponta, para poder a gente avançar nessas parcerias. Então, esse é só um exemplo, né? Sem falar da questão da saúde, da cultura e outras tantas. Então, eu gostaria de, em nome do governo brasileiro, reconhecer e agradecer todo o trabalho feito, incansável, né, por um batalhão, né, de voluntários e voluntárias, né, pessoas que estão inseridas nas comunidades, né, nos locais que mais necessitam, né, da nossa atuação. E também nos colocar à disposição mais uma vez, né? Eu vi que teve uma série de perguntas, né? A gente nem tem tempo, né, enfim, de responder a todas, mas eu gostaria que vocês também encaminhassem essas questões, né, para o nosso correio eletrônico, para que a gente possa se debruçar com muito cuidado, né, com muito carinho, sobre cada uma delas, né? Eu fui lendo aqui algumas, eu fui tomando nota, mas eu acho que é bem importante que vocês possam, né, estar encaminhando para a gente todas essas questões para que a gente possa responder. A gente responde tudo, viu? Pode mandar, que a nossa equipe aqui é ávida, né, para a gente poder fazer os diálogos sociais. Essa é a nossa função, né? E no mais, queria agradecer muito toda a sua audiência, gostei muito de estar aqui, né, com você, pela sua liderança, né, mas também a participação tão ativa aí de toda a sua audiência, né, dizer que estamos aqui no Palácio do Planalto à disposição e também, enfim, estamos à disposição para ir em agendas nos estados, né? Então, nos convoquem, nos procurem, porque essa grande relação, né, entre o nacional, o local, né, que vai conseguir abrir um bom caminho, esse caminho que é o caminho do fortalecimento da nossa democracia, o fortalecimento do nosso projeto de país, e para que a gente avance nas mudanças tão necessárias que a gente pode fazer e que a gente já está fazendo desde já. Muito bacana, queria agradecer imensamente, Kelly, a sua presença por aqui, dizer que estou muito honrado de tê-la aqui, a gente conversando comigo, mas não só comigo, né, comigo como veículo, aqui como instrumento, para que as pessoas e os movimentos, as organizações desse imenso país possam ter acesso a essa informação. Agradecer à Secretaria-Geral da Presidência da República, né, ao secretário, né, ao governo
Federal por esse espaço que nos deu aqui de diálogo. É dizer que uma felicidade muito grande poder tê-lo aqui e uma felicidade maior ainda o conteúdo daquilo que a gente conversou aqui, saber dos avanços, de tantas coisas boas que estão se anunciando, né, já estão ocorrendo, sendo trabalhadas, e outros que estão se avizinhando aí, se anunciando, e eu fico muito feliz de poder estar aqui. Queria agradecer a cada um que apareceu por aqui, quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite aí, na hora que assiste, lavando prato, tomando café da manhã, que seja, né, gente do Brasil inteiro que está por aqui, e eu fico feliz demais de poder ter essa oportunidade para mim e para as pessoas que estão por aqui. Só dizer que eu falei aqui nos grupos nossos de WhatsApp, disso e daquilo, que a gente não adianta ligar, pessoal, porque eu estou aqui no meio da live, eu não vou conseguir atender, vai ser difícil. Mas depois da live, eu incluo você aqui no grupo e tá tudo bem, tá certo? Então é só para avisar aí a criatura que não vai dar para eu atender o telefone aqui no meio da live, mas logo, logo vai acontecer. Então aqui, vamos fechando então, com toda a felicidade, com toda a alegria, muito emocionado, muito tocado então com essa conversa de hoje, né? Só lembrando que demos aqui o resultado agora do sorteio do livro, a Luciana Santana e a Clarice da Silva vão levar cada uma um exemplar do livro. Convidar todo mundo para as lives de setembro. Então, dia 5 de setembro, a gente vai falar sobre clube de futebol, Associação OSAF. A gente vai estar recebendo o Irlan Simões para fazer esse diálogo comigo no dia 5 de setembro. E no dia 19 de setembro, vamos falar sobre voluntariado nas organizações da sociedade civil com a Silva Nakashi. Sempre às terças-feiras, sempre às 18 horas, às 19 horas. Queria agradecer mais uma vez a Kelly. Kelly, um beijo para você. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo, o pessoal da secretaria, toda a sua equipe, tá bem? E seguimos juntos. Até mais, a gente segue dialogando. Um grande abraço.